Oi, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui, professor Francisco Coutinho, e nós vamos dar continuidade para a nossa aula, né, o estudo dos gases, aula de número 4. Nessa aula, nós vamos falar rapidamente sobre a equação geral dos gases e vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Então, antes da gente começar a aula, vai aí, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha e vem aprender química comigo depois da vinheta. Então, voltamos. E aí, já se inscreveu no canal? Já? Massa. Então, vamos lá começar a aula. Bem, aula de número 4 sobre o estudo dos gases. Vê que negócio interessante. Nós já vimos na aula número 1, na aula número 2, as transformações gasosas, as grandezas, as unidades, as transformações, as curiosidades. Na aula de número 3, nós fizemos exercícios de nível simples para você fixar as transformações gasosas. E na aula de número 4, no estudo dos gases, nós vamos falar sobre a equação geral dos gases. E vamos fazer alguns exercícios também de nível simples. Essas aulas iniciais de gases são aulas básicas, para que você possa ter a noção inicial, fixar os principais conceitos, para só então a gente começar a aumentar o nível, colocando umas questõezinhas aí, quem sabe do ITA, do IME. E aí, topa? Aí vamos lá, conceitos fundamentais. Equação geral dos gases. Olha só, nós vamos ter aqui um estado inicial e nós vamos ter aqui um estado final dos gases, tá bom? A equação geral dos gases, observe que ela corresponde apenas às três principais grandezas dos gases: pressão, volume e temperatura. Tá bom, pessoal? Então me diz o seguinte, diz assim, ó, que pressão vezes volume inicial sobre temperatura inicial, PV sobre T, é igual a pressão vezes volume final sobre temperatura final, PV sobre T final. Então aqui nós temos a equação geral dos gases. Então se eu fosse você, fixava essa equação, porque através desta equação, as outras três das transformações gasosas aparecem. Através dessa, você consegue visualizar a transformação isobárica, a transformação isocórica e a transformação isotérmica, tá bom? Então você consegue observar as três transformações através da equação geral dos gases. Vamos ver como é que eu poderia observar essas transformações? Mas, de antemão, coloca na tua mente essa equação, beleza? P vezes V inicial sobre T inicial é igual a P vezes V final sobre T final. Ou seja, tem alguns professores que brincam com PVT por PV2, tá? Então grava aí, ó. PVT, PV2, PVT, PV2 é a dança do chuchu. PVT, PV2, PVT, PV2 é a dança do chuchu. Que negócio sem noção, arretado. Mas não importa, né? Se você conseguir relembrar, faça a brincadeira que você quiser, mesmo ela sendo bestona, feito essa. Não importa. O que importa é que você coloque em mente e aprenda. Aprendeu assim? Show de bola. Tá bom? Colocou a equação geral dos gases na cabeça? Tá. Observe. Olha, uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Quando a temperatura é constante. Ou seja, se eu tirar a temperatura aqui, tanto do inicial quanto do final, porque ela é constante, não vai variar, sobrou quem para mim? Qual foi a fórmula que sobrou? PV inicial igual a PV final. Olha aí, que coisa interessante, linda. Você está vendo que as outras... Na aula 2 eu falei de transformações gasosas. Se você não viu essa aula, vai lá e assiste, beleza? Então, ó, a transformação isotérmica derivou dessa. E a isobárica? Lembra que a isobárica? Pressão constante. Vê só, pressão constante. Opa! É só eu tirar quem aqui da jogada. Beleza? Eu acho que esqueci de colocar aqui. Ó, pressão constante, tá aqui, ó. A pressão foi embora, ó. Tchau pro louro. Isobárica. Então, ó, volume sobrou quem?
volume sobre temperatura. E se é multiplicação, é inversamente. E se é divisão, ó, aqui eles são inversamente proporcionais, porque eu tenho uma multiplicação, e aqui são diretamente proporcionais, porque eu tenho uma divisão isobárica. Observe que não tem pressão aqui. E a isocórica, ou isovolumétrica, observe que o volume é constante. Então ele sai da parada. Sobrou quem? Pressão, temperatura. Capite! Ou seja, tá vendo só que através da equação geral dos gases, nós conseguimos chegar nas transformações isotérmicas, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isocórica ou isovolumétrica, volume constante. Então, é só você esconder quem você quer. Isovolumétrica, esconde o volume, tira o volume da parada. Sobrou P sobre T. Isotérmica, tira a temperatura da parada. Sobrou quem? P vezes V. Isobárica, tira a pressão da parada. Sobrou quem? V sobre T. Simples demais. Simples, simples, simples. Beleza? E isso tem que ficar na sua mente. Então, coloca a equação geral dos gases na tua mente, junto com o que eu falei nas outras aulas. As transformações de unidades, as unidades na CNTP. Beleza? Com isso, vamos brincar um pouquinho agora? E aí, o que é que tu acha? Vamos brincar? Vamos fazer uma questão para a gente fixar essa parada? Diz assim, primeira questão. Uma amostra de 1 mol de gás oxigênio ocupa 22,4 litros a 0 graus Celsius e 1 atm. Ele te dá condições na CNTP aí, tá? Lembrando que a temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Empregue a equação geral dos gases. Pronto, ele já está mandando você empregar a equação geral dos gases. Quem é a equação geral dos gases? P vezes V sobre T inicial é igual a P vezes V sobre T final. Beleza? Anotou isso aí? Vem comigo. Aí ele diz, para prever qual será o volume dessa amostra de gás se estivesse submetida à temperatura de 273 graus Celsius e a uma pressão de 0,5 atm. Ele coloca 273 aqui pensando que engana alguém, para a gente não mexer. Mas lembre-se, você tem que olhar a unidade. Está em graus Celsius. A unidade deverá estar em Kelvin. Como você já aprendeu comigo na aula de número 3, primeiro passo aí, anota logo todos os dados que ele te fornece, para que você possa ter uma visão maior do que a questão pede. Então, ó, valores iniciais, nós temos volume inicial 22,4 litros, pressão inicial 1 atm, temperatura inicial 0 graus Celsius, sabendo que a gente vai transformar essa parada aí. Volume final, não sei. Pressão final 0,5 atm, temperatura final 273 graus Celsius. Mas eu não quero graus Celsius, eu quero em Kelvin, vou ter que transformar. Lembrando que ele pede que nós empregamos a equação geral dos gases. Fazendo as devidas transformações, temperatura 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, 273 graus Celsius equivale a 546 Kelvin, tá bom? Agora, nós vamos atribuir na equação, né? Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final, não sei, sobre a temperatura final. Nós transformamos 546 Kelvin. Reorganizando isso aqui, né, fazendo a matemática básica, nós vamos calcular que o seu volume é de 89,6 litros, tá bom? Poderia colocar também, se a questão pedisse, me diga um valor aproximado, aí aproximadamente 90 litros, tá certo? Beleza? Você observou mais uma questão de nível simples, uma questão básica, tá bom? Mas é uma questão que vai envolver os critérios de você saber a fórmula, saber as unidades, saber fazer as conversões dessas unidades e fazer a aplicação. Então, é uma questão simples que, vez ou outra, está presente aí na sua provinha. Vamos fazer mais uma questão para a gente finalizar por hoje, essa aula de número 4. Tá gostando da aula? Ó, não termine essa aula sem se inscrever, não. Se inscreve aí no canal. Vamos lá. Questão de número 2 sobre os gases. Vem cá. Com base
em dados enviados de Vênus por sondas espaciais norte-americanas e soviéticas, pode-se considerar que, em certos pontos da superfície desse planeta, a temperatura é de 327 graus Celsius. Olha, tá em graus Celsius. E tu já tá cansado de fazer questões comigo sabendo que eu tenho que transformar, né? Mas tudo isso vai depender do comando da questão. Fica sempre ligado nisso também. Não age mecanicamente, não. E a pressão atmosférica é de 100 atm. Sabendo-se que a superfície da Terra, o volume molar de um gás ideal é 24,6 litros a 27 graus Celsius e 1 atm. Qual seria o valor desse volume nesses pontos de Vênus? Vê bem, nós não vamos brigar com a questão. A questão forneceu esses dados, são esses dados que nós vamos utilizar, beleza? Show de bola. Então, vamos embora. Primeiro passo, coloca o inicial e o final. Tudo que você tem, tudo que ele te forneceu. Ele quer saber o volume inicial desse gás, mas ele te diz que a pressão inicial é de 100 atm, que a temperatura inicial é de 327 graus Celsius. Aí ele faz analogia lá, ó, com a Terra, que é o final. Volume final 24,6 litros, pressão de 1 atm, temperatura de 27 graus Celsius. Olha essas temperaturas aqui, está em graus Celsius. Então, em gases, nós vamos trabalhar em Kelvin. E para fazer essa transformação, basta somar 273. E nós vamos ter o equivalente em Kelvin, tá? De graus Celsius para Kelvin. Transformando, temperatura 1 vai dar 600 Kelvin, temperatura 2, que é a final, 300 K. Jogando agora na equação dos gases, né, a equação geral dos gases, PV sobre T inicial igual PV sobre T final, tá? Nós vamos substituir os valores, isolar quem eu quero, que é o volume inicial, vou isolar isso aqui, tá? Corto aqui com essas temperaturas eu corto, fazendo a simplificação. Agora meio pelos extremos, né? Que vai dar, o volume vai ser de 0,492 litros. Olha aí, tá bom? 0,492 litros é a resposta. Tá bom, pessoal? Então, uma questão de nível simples, nível fácil, porém, para que você possa entender a aplicação dentro da fórmula, com as grandezas, com as unidades, com as transformações. Então, é do básico que nós possamos e vamos galgar questões mais complexas. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de número 4. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, professores, amigos, tá bom? E se você quer pegar as aulas iniciais de gases, ficou meio bugado nessas, nós já temos 3 aulas, a aula 1, a aula 2 e a aula 3 de gases. Essa é a aula de número 4, tá bom? Eu vou colocar por aqui, ó, as últimas aulas, tá certo? Aqui por cima também deve ter alguma coisa, tá? E é isso aí. Acompanhe a gente e lembre-se, hoje é um excelente dia para você aprender química, porque aqui nesse canal não tem nada de nutelagem. Nós somos raiz. Beleza, pessoal? Valeu, tchau, tchau, até a próxima e fui!